Então, oficialmente, vamos começar aqui o nosso workshop. Muito obrigado pela presença. Quero agradecer já desde já, porque no fim eu provavelmente vou me esquecer, a presença da Luciana Corte Real como nossa intérprete, diretamente do Rio Grande do Sul, atendendo a uns pedidos do edital para a gente ter medidas de acessibilidade e também para incluir artistas e trabalhadores gaúchos da cultura e dessa cadeia produtiva nesse edital. Então, uma iniciativa muito legal da Fundação Catarinense de Cultura. Eu sou gaúcho, mas já vivo em Santa Catarina, então não vale mais. Sou ex-gaúcho nesse quesito. E quero agradecer também a presença da Rê, né, da Renata. Ah, teu sobrenome vai ser difícil. Schlickman, que é a nossa produtora do projeto, e o Vini Rossato, que é o nosso educador assistente. O Vini também é produtor, e ele está aqui hoje também para me ajudar a demonstrar algumas brincadeiras, tá bom? Ah, esse projeto está sendo executado com a Política Nacional, com recursos, né, da Política Nacional Aldir Blanc. Foi contemplado no edital de 2024. A gente está fazendo em parceria com a Fundação Catarinense de Cultura e o Estado de Santa Catarina. É o primeiro de 4 workshops que vão acontecer, e esse é online, para todos, né? Inclusive para quem é de fora do estado. Eu gostaria de pedir a vocês que vocês abrissem as telas de vocês, não tem problema, sempre dá um calor humano a mais. Então, fico feliz de ver várias caras conhecidas aqui, já participaram dos meus cursos. No período de pandemia, né, nos cursos virtuais, alguns dos cursos ao vivo, e também dar boas-vindas para quem está chegando agora, para quem não conhecia meu trabalho, e por aí vai. Pessoal, a gente vai dar um certificadinho de 1 hora também depois, para quem assinar essa lista de chamada, que eu vou colocar aqui novamente no chat, tá bom? E eu quero agradecer vocês, educadores e educadoras. Se vocês estão aqui, é porque vocês consideram que, de alguma maneira, vocês atuam em processo de ensino-aprendizagem com crianças, né? E talvez com adultos, adultas também. Como bem disseram no formulário de inscrição, pai e mãe também é educador e são muito bem-vindos, bem-vindas. Então, pais, mães, a ideia desse workshop Faça Música Brincando, de fato, é trazer ferramentas, inspirar vocês para vocês tornarem a vida de vocês com as crianças ou com as pessoas com as quais vocês trabalham, tornar essa vida mais musical, né? Levar a música para essa rotina e mais levar a música de uma maneira criativa e intencional. Essas palavras, faça a música brincando, elas foram escolhidas a dedo mesmo, e elas trazem uma provocação positiva, no sentido de fazer música é fácil, tá aí, é para todo mundo é capaz de fazer música, e a brincadeira tá aí para todo mundo é brincante, né? E a criança aprende brincando. A forma que a criança aprende é brincando. E unir música e brincadeira significa acessibilizar a criança o aprendizado através do idioma que ela fala, que é o idioma do brincar. Então, nós adultos, estou usando o gênero neutro, talvez sou estranho para alguns de vocês, mas nós adultos, né, a gente às vezes esquece um pouco de brincar. Eu mesmo, por exemplo, fui numa festa junina domingo agora e voltei tão feliz, porque eu brinquei, fui na quadrilha, dancei, e é para a gente poder trazer isso na nossa vida também, tá, pessoal? Que a gente está propondo esse Faça Música Brincando. O Faça Música Brincando pela internet, ele é um pouquinho menos legal. Ao vivo é mais legal. Mas a gente vai dar o melhor aqui para que ele seja bem divertido. Música brincadeira. As histórias da gente. A gente vai abrir agora nosso baú de histórias, nosso baú de brincadeiras. A nossa mochilinha de
memórias afetivas de sons, de canções, do que nos tocava quando a gente era criança, para fazer essa música brincando com a criançada, com quem a gente está ensinando. A diferença da brincadeira do adulto com a criança, do adulto educador, é que existe uma intencionalidade. A criança brinca e está ali fluindo daquela maneira. E quando entra o professor, o educador, ele coloca a intenção nesse brincar. O nosso problema é que a gente bota tanta intenção que a gente transforma, às vezes, a brincadeira numa prisão. E a gente tira todas as possibilidades que ela nos oferece. Então, a ideia é a gente, com algumas coisinhas, com alguns estímulos, abrir um mar de possibilidades a partir do jogo e da brincadeira e da canção. E daí a gente pode ir para muitos lugares. Se você é professor de música, você pode estimular a criança dentro da linguagem musical com todo o repertório de saber que tu carrega, que tu estudaste na tua vida. Se tu é educador e trabalha com letramento, alfabetização, pode puxar a brasa para esse assado. Se tu é pai ou mãe, tu pode entender maneiras de tornar essa brincadeira infinita, cada vez mais com teus filhos. Então, cada um do seu jeitinho, com o seu histórico, com o seu objetivo, vai trabalhar a música como uma linguagem, de fato, no caso dos professores de música, ou como uma ferramenta. Eu não me importo qual é a finalidade que vocês vão usar, desde que vocês aprendam a olhar ou pratiquem olhar de forma criativa para a brincadeira e para a música, para todas essas possibilidades, tá, gente? Então, é um pouco isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. A gente vai fazer 4 ou 5 brincadeirinhas e é interativo, tá? Sinto muito, não tem o que fazer. É um pouquinho. Vocês vão ter que participar. Então, eu trouxe aqui, muita gente já sabe o que eu vou fazer, então convido vocês a pegarem a canequinha de café de vocês. Eu não vou tomar, porque essa hora eu não vou dormir se eu tomar, mas faz de conta que, né? Tem gente que já deve estar com a canequinha do lado, eu tô aqui bem turista, ó, minha mãe me deu Florianópolis, ó, com todas as belezas aqui da Ilha da Magia. Então a gente vai pegar essa canequinha aqui e a gente vai pensar no que traz essa canequinha na mesa do café, né? A gente vai fazer um jogo. Quem tá sozinho vai fazer isso aqui, ó. Opa, talvez assim seja melhor. Pó por pó, pó por pó, pó por pó, pó por pó. Quem tá de dois, Vini, vem cá comigo, por favor, meu irmão, meu compadre. Vini não era meu compadre, a última vez que ele apareceu nos meus cursos. Ó, esse é o Vini. Oi, oi, boa noite. Vamos ver aqui, ajeitar essa tela aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Então eu vou botar mão esquerda aqui, eu passo para ele passa para mim. Eu passo para ele passa para mim. Pó por pó, pó por pó. Pó por pó, põe um pouquinho. Pó por pó, pó por pó. Qual é o segredinho? Ok? Vamos pegar um tom aqui. Eu não vou me expor à capela no fim do dia. Ou aqui. Ops. Pó por pó, 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 põe um pouquinho, pó por pó, pó por pó, 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 é o pó. segredinho. Qual é o teu segredinho para uma boa brincadeira? Meu segredinho é rimar. Palavras que rimem. Rimas de 7 sílabas, como batatinha quando nasce se esparrama sem. Ups! Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Manda uma rima aí pra nós, viu? Das vovós. Ahn, Meu amor não é daqui, nem daqui é morador. Das bandas que ele mora, faz meses que eu lá não vou. O segredinho do Vini é rimar para os vovôs e vovós, já que ele trabalha com idosos, né? E idosas. O meu segredinho também é rimar. Vamos mais uma vez? Pó por pó, pó por pó, pó por pó, põe um pouquinho. Pó por pó, pó por pó. Qual é o teu segredinho?
O meu segredinho é muito bonitinho. É só a gente brincar, brincar bem miudinho. Agora, quando der outro segredinho, quem tiver uma ideia de rima, levanta a mão que a gente quer ouvir. Ou escreve no chat. Pó por pó, pó por pó, pó por pó, põe um pouquinho. Pó por pó, pó por pó. Qual é o teu segredinho? Quem tem um segredinho para compartilhar com a gente em forma de rima? Pode abrir o microfone e falar. Não tenha medo que a gente está inventando rima agora, todo mundo, tá? Ninguém? Ó, acho que tem gente aqui no chat, deixa eu ver. Eu tava lá em casa, vi um pote de veneno, quem bebeu fui eu, o azar foi teu. Esse eu não entendi até hoje, mas é da cultura popular. Pó por pó, pó por pó, pó por pó, põe um pouquinho. Pó por pó, pó por pó, qual é o teu segredinho? Hoje eu vi uma estrela brilhar, lá no céu, bem alto, junto do luar. Pó por pó, pó por pó, pó por pó, põe um pouquinho. Pó por pó, pó por pó, qual é o teu segredinho? Quem mais tem segredinho para nós em forma de versinho? Ah, vou criar agora com a segunda parte do Thiago. Acompanhado da lua, eu giro sem parar. Giro com meu amigo, giro com o luar. Eu olho bem para cima, eu olho bem para baixo, eu olho para frente e vejo outro olhar. Pó por pó, pó por pó, pó por pó, um pouquinho, pó por pó, pó por pó. Qual é o teu segredinho? Mais um segredinho? Que a gente digitando, tô ouvindo aqui. Última rodada de segredinho. Pera. Vou mandar uma aqui de novo aqui. É, da abóbora faz peão, da abóbora faz melão, do melão faz melancia. Faz doce sim, faz doce sim, faz doce sim, Marinha. Última chance. Pó por pó, pó por pó, pó por pó, põe um pouquinho. Pó por pó, pó por pó. Qual é o teu segredinho? Põe Meu café, limão, meu põe o queijo, limoeiro. bem me quer. Sorria, sorria, e assim que a vida cria. É assim que a vida cria. Ah, Eu quem acabei de inventar. Eu acabei adorei. de inventar. Para assistir a sua aula, plantei um abacateiro para colher abacate, mas não sei o que plantar para colher chocolate. Boa pergunta. Pó por pó, pó por pó, pó por pó, põe um pouquinho. Pó por pó, pó por pó, qual é o teu segredinho? A maior razão para viver é ter sempre o que aprender. E para acabar, o Vini vai mandar mais uma das rimas do pessoal, dos vovôs e das vovós que ele canta em forma de coco. Pó por pó, pó por pó, pó por pó, põe um coquinho. Pó por pó, pó por pó, qual é o teu segredinho? Admiro a juventude, não querer envelhecer. Velho não quer ficar, e novo não quer morrer. Obrigado, palmas pro Vini. Vamos voltar aqui. Então, o pó por pó é uma dessas brincadeiras, né? Que a gente tem aqui o movimento, a gente tem a linguagem, né? A gente tem aqui um pequeno motivo musical que eu criei, no caso, né? Uma composição minha, mas tem aqui vários elementos de brincadeiras populares ou brincadeiras da infância que a gente pode identificar, passar o objeto como quem passa o anel, passar o cafezinho, passar desculpa, pessoal. Passar canequinha como quem passa o chapéu, ou o anel, ou quem sabe qualquer outro objeto quando a gente brinca de escravos de Jó e por aí vai.
E a gente tem as improvisações de versinhos que às vezes dão um pouquinho de vergonha, mas que o adulto, ao coletar as informações que as crianças compartilham, ele pode agir como um organizador disso e transformar isso em poesia, em versinho, ou dar essa oportunidade da coisa também se organizar por si só. Então a gente tem um joguinho inicial, uma coisa simples, mas que dá oportunidade para muitas coisas florescerem e acontecerem. Inclusive a vergonha ou o pudor da criança em se expor e por aí vai, né? Fui passar na pinguelinha, chinelinho caiu no pé. Os peixinhos reclamaram, que cheirinho de chulé. Olha que maravilha. E tudo isso está sendo composto, na sua grande maioria, dentro dessa estrutura de rima de 7 sílabas, que é uma estrutura muito largamente utilizada na cultura popular do Brasil. Por que que é 7 sílabas? Fui passar na pinguelinha, 7. Chinelinho caiu no pé, 7 sons. Os peixinhos reclamaram, 7 sons. Que cheirinho de chulé. Então, propor essa rima dentro de uma estrutura muito conhecida pela infância, porque boa parte da poética infantil está sobre isso também traz um amparo para a criança poder brincar de improvisar. Então a gente tem várias questões aqui de movimento, improvisação. Isso é uma improvisação musical. A gente tem ritmo, corpo e memória também vindo junto. E o que pode surgir desse simples joguinho? Hoje surgiu tudo isso. Com as crianças, o que poderia surgir? E para onde poderia ir? A gente poderia ficar essa hora inteira só falando do pó por pó. Mas eu quero mostrar alguns diferentes estímulos para vocês, para que vocês se inspirem e pensem como vocês podem aproveitar no trabalho de vocês, tá bom? Então, indo adiante, uma coisa, eu vou mandar um vídeo de uma brincadeira modelo, digamos assim, de uma forma de brincar dessa música, do Pó por Pó, dessa música minha, e vocês vão poder ter isso como exemplo. Hoje eu fiz, inclusive, diferente do que eu faço nessa brincadeira. Na brincadeira, a gente só conta um segredinho qualquer, assim. Por isso que o Vini até veio contar segredinho para mim. Então hoje eu quis fazer um segredinho mais rimado, mais estruturado. Ah, mas eu trabalho com criança pequena, então a gente vai tentando ver como é que pode ser essa adaptação para uma criança pequena, tá? Pensando que a gente não tem um lugar certo para chegar, a gente está desfrutando dessa caminhada, tá bom? Isso é outra coisa, pelo que eu anotei aqui umas questões importantes até, sabe? A coisa está errada quando sempre dá certo. Errar é bom, errar faz parte da brincadeira. Então, a gente precisa se colocar de forma vulnerável com as nossas crianças para também assumir esses erros, essas correções de rumo e de caminhada dentro desse brincar. Porque é isso, a gente está abrindo um espaço de experimentação e de vulnerabilidade, onde tudo pode acontecer. E quando a gente abre, tudo pode acontecer, inclusive nada. Meio clichê isso, mas é verdade. Ou a gente só vai ver o resultado depois. Então, pessoal, eu quero passar agora para a segunda atividade. E aí eu queria falar um tema que eu acho que é muito legal, que é recriar brincadeiras. Pegar coisas que já existem, recriar e levar de uma outra forma para as crianças. Isso é um jeito muito legal de fazer música brincando, de fazer aliás, fazer brincadeira, mas quando a gente bota música, é um jeito muito legal de fazer música brincando, tá bom? Tem uma brincadeira que ela aparece aí em tudo que é canto do mundo, em muitas culturas diferentes. Eu não posso dizer que é em todas, mas em muitos lugares. Eu tive no Canadá agora e todo mundo sabia brincar disso. Já tive pela África, em Gana, e as crianças sabiam brincar disso. Agora aqui em Floripa, as crianças brincam disso. Eu brinquei muito disso. E aliás, até recentemente eu descobri que rolou aí um quarto elemento para essa brincadeira, que é a brincadeira disso aqui, ó. Que brincadeira é essa? Pedra, papel, tesoura? Pedra, papel, tesoura, né? Pedra, papel, tesoura. Quando a gente brinca, a pedra ganha da tesoura. A tesoura ganha do papel. E o papel ganha da pedra.
Antes de eu seguir, teve uma pergunta, mas não tem uma faixa etária específica para essa brincadeira? Pois desenvolve raciocínio e noção de tempo. A gente pode começar a brincar desde pequenininhos, né? Desde os 3, 4 anos, só declamando rimas pro nosso filho, né? Para o nosso aluno novinho. Talvez ele não vai fazer não vai passar a canequinha no ritmo, talvez ele não vai improvisar, mas a gente pode construir essa escuta, né? Declamando poeminhas para ele e pode seguir, né? Adaptando para os mais velhos com mais níveis de dificuldade, né? Rítmica, melódica, poética. Então, quando a gente está trabalhando com os pequenos, a gente considera que a gente está trabalhando uma base ali e formando repertório. Quando a gente vai para os maiores, a gente já pode começar a desafiá-los a ter um pouco mais de ritmo, ou de se expressar mais, ou com um trava-língua no meio. A gente vai tornando isso mais complexo, né? Acho que a gente pode começar desde pequeno com esse, tá? Com essa brincadeira do pó por pó. Então, o Vini vai vir aqui comigo, jogar pedra, papel, tesoura. Vamos lá. E é muito maluco, porque assim, ó, a gente tá aqui, né? É uma brincadeira meio universal e que organiza muitas crianças. A classe está caindo na minha cabeça, o que que eu vou fazer? Ninguém para quieto, ninguém me ouve. Puxa um pedra, papel, tesoura, as crianças vão brincar, né? Então, vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Empatou. Pedra, papel, tesoura. Empatou, cara. Pedra, papel, tesoura. Que comadríssimo. Pedra, papel, tesoura. Olha isso. Vou lançar um desafio. Mentalmente, vocês vão decidir se estão torcendo por mim ou pelo Vini. Tá bom? Quem ganhar, se eu ganhar e você não estava torcendo para mim, você apaga a tela por 1 minuto. Vamos ver como é que estavam as torcidas aí. Ok? Pedra, papel, tesoura. Vamos ver quem tava torcendo pra ti, Vini. Deixa eu ver como é que tava o meu quórum aqui de. Ó, Mari, É. Kathleen, Pinheiro, Duda, Flávia. Pô, geral, hein? Fiquei com ciúme agora, gente. Pode voltar, volta aí, volta aí. Vocês podiam ter aliviado um pouquinho pra mim, né? Ih, o que que eu fiz aqui? Gente, baseado no Pedra, Papel, Tesoura, eu fiz uma música, porque tem um jogo de teatro que uma vez me ensinaram que chama Anão, Samurai e Gigante, que tem esses três personagens que guerreiam entre si e cada um ganha do outro. Então, pedra, papel ou tesoura, né? Então, a tesoura, ela é o samurai. Então, vamos aqui para trás agora. Vamos ver se dá para nos ver de corpo inteiro. Encolhe a barriga. Eu também vou. Segurei. Nossa cara, não. Ó. Então, samurai é a tesoura. Então, o samurai, como tesoura, ele ganha do papel, que é o anão. Vamos voltar. Samurai, tesoura, por causa das espadas, do samurai, sei lá. Ganha do papel, que é o anão. E o anão, que é o papel, ganha de quem? Do gigante. Até ele pode vir mais pra cá pro gigante não aparecer a cabeça. É tão grande que não aparece a cabeça. Beleza? O gigante é como se fosse a pedra. O samurai é como se fosse tesoura. E qual é o outro? anão. O anão é como se fosse papel. O mais fraquinho é quem diz, né? Acho que vai perder para todo mundo, ele ganha do gigante. Por que ele ganha do gigante? A gente pode fazer uma discussão filosófica em torno disso. Talvez porque ele é baixinho, se agarra nas pernas, ou pode contar a história do Davi e Golias, por aí vai. Então, gigante ganha do samurai, samurai ganha do anão, anão ganha do gigante. Beleza? Então, é o seguinte. A música é mais ou menos assim, ó. Pode vir aqui. Tu vai autorizar o pessoal? Eu ia desligar o microfone. Tá bom. Entendi. Ó, a música é mais ou menos assim, ó. A batalha vai começar, vamos todos batalhar. Preste muita atenção, lute com seu coração. A batalha vai começar. Anão, samurai, gigante em ação. Anão, samurai, gigante em ação. No em ação a gente vai ter que escolher, tá bom?
Acho que de pertinho tá valendo mais até. Se a gente vem aqui, tchan. Se a gente levanta, pode levantar porque é o gigante, tão gigante que nem aparece. Tu. E o anão a gente fica bem assim, ó. Eu já malhei perna Já hoje. malhou perna? Vamos ali para trás. Eu vou botar a música e a gente vai mostrar para vocês como é que brinca, tá? Acho Tô que agora brincando, dá pra ser aqui. dá. Não, mas eu acho que vai ficar melhor grande. É. Deixa eu ver aqui. Share. Então, estamos aqui. Share o quê? Aham. Ah, não, não. Screens e o áudio. Share sound. Aqui. Estão vendo aí, galera? Então agora, vamos lá. Deixa eu checar o volume, mas dá pra ouvir. Vamos lá. Ah, não. Cadê? Aqui, ó. Vem comigo aqui. Aí. A batalha vai começar. Vamos todos batalhar. Preste muita atenção, lute com seu coração. A batalha vai começar. Anão, samurai, gigante em ação. Anão, samurai, gigante em ação. A batalha vai começar. Vamos todos batalhar. Preste muita atenção, lute com seu coração. A batalha vai começar. Anão, samurai, gigante em ação. Anão, samurai, gigante em ação. Só um pouquinho de parar. Admitir aqui quem está entrando. Pessoal, então, aí, aqui a gente já tem um jogo que foi criado uma canção. A gente se baseou nesse pedra, papel, tesoura, inventou uma melodia e foi criada essa canção para a gente jogar dessa maneira. E o pedra, papel, tesoura nos ajuda a compreender a regra, que provavelmente nenhum de vocês, não sei se nenhum, mas alguns de vocês tenham esquecido qual ganha de qual, é normal, vira uma discussão filosófica eterna isso. Mas as crianças acabam memorizando, a gente também acaba, né? Lembrando que aqui é o samurai que vai ganhar do anão. E o anão vai ganhar do gigante, tá? E aí a gente tem algumas decisões para tomar aqui, dentro desse jogo. Por exemplo, o que acontece se empata? A gente não sabe, eu não sei. Quero deixar isso aberto para vocês me dizerem. O que vocês acham? Como é que pode ser? Ei, pode abrir o microfone e dizer, se quiser. Ou escrever. A gente vai, como é que a gente pode fazer? Hum? Nada? Se empatar não acontece nada? Pensem aí, o que a gente podia fazer se empatasse, se ganhasse e se perdesse? Se empatar, recomeça o jogo, ou pode fazer circular, eu já fiz circular o jogo. Se empatar, recomeça o Aí, jogo, beleza. E se perder ou se ganhar, o que tu começava o acha? jogo, se perder ou se ganhar, É, é porque, assim, geralmente, por exemplo, a minha faixa etária, ele sempre empata. Se alguém perde, ah, então, o empate, eles sempre dão um jeito de empatar e todo mundo sair ganhando. uhum, Porque minha faixa etária não consegue lidar com a perda. Então, eu nunca cheguei nessa parte. entendi. Essa música Acho que pode... seria, Ó, acho que fala, seria interessante.
Marcelo, eu acho que seria interessante também não colocar nem como o perder ou ganhar, ou empatar. A cada uma rodada, trocar o- os adversários, ficarem circulando entre eles, A gente interagir troca o com todos eles. parceiro. Isso. Sim, sim. Ah, isso Não é uma coisa colocaria como uma legal. perda ou uma ganho. A cada rodada, por exemplo, troca o parceiro, vai jogar com outra pessoa. Pode Isso, ser uma coisa legal, uma boa ideia. sim. Ah, isso é uma ideia legal. E sobre o perder ou ganhar, sim, essa música aí, ela pode gerar muitos conflitos, né? Porque tem essa coisa do perde e ganha, e a criança, ela tem dificuldade de lidar com essas coisas muitas vezes. Com os meus alunos, é uma loucura, um Deus nos acuda, uma brigaçada, a enfermaria, aquela coisa toda. Mas devagarinho eles vão entendendo. E uma coisa que às vezes já trouxeram essas questões sobre perder ou ganhar, mas eventualmente a gente encontrou uma saída que era assim: se você perder, você vai ganhar uma cosquinha. Se você ganhar, você vai fazer a cosquinha, e se empatar, a gente faz assim, tá bom? Então, a troca de pares pode acontecer e uma das coisas que a gente faz às vezes é a cosquinha, viu? Eu não avisei ele. E é por aí vai. Obviamente a cosquinha pode virar um beliscão e várias outras coisas assim, e a gente está ali para mediar esse tipo de coisa. Mas é uma forma também de ter uma troca, uma forma de afeto isso também, né? E dentro de uma situação controlada. A gente vai fazer mais uma vez agora com essa regra, tá? Não vai poder trocar de parceiro, porque só tem nós de parceiro aqui. Mas se a gente estiver ao vivo, como estaremos, a gente vai fazer isso no ao vivo, tá? Vamos lá então. Share e voltaremos. Não. Aqui aí. Então lá vamos nós. Todas as músicas aqui que a gente está trabalhando, a gente vai passar. Vou ficar aqui agora um instantinho. Aquele olhar. Epa! A batalha vai começar. Vamos todos batalhar. Preste muita atenção, lute com seu coração. A batalha vai começar. Anão, samurai, gigante em ação. Anão, samurai, gigante em ação. Empatão? O meu foi um anão do samurai. Foi um anão samurai. Última tentativa. O Vini tá querendo misturar dois. A batalha vai começar. Vamos todos batalhar. Preste muita atenção, lute com seu coração. A batalha vai começar. Anão, samurai, gigante em ação. Anão, samurai, gigante em ação. E aí, o Vitória, o grande vencedor. Que marmelada isso. Meu Deus do céu. Vamos voltar aqui pro Zoom. Pessoal, palmas pro Vini aqui. Vamos voltar agora aqui. Gente, então, recriando brincadeiras. Então, a gente pegou aqui uma brincadeira da infância, que é o pedra, papel, tesoura, e criou uma brincadeira com personagens, depois foi feita uma canção, e vocês podem se perguntar, bah, mas eu não, daqui a pouco não componho, ou eu não tenho traquejo para inventar músicas, mas a gente pode só falar o texto da canção e o ritmo, né? Então, cada um no seu nível de alcance em questão de música, né? O seu traquejo musical é capaz de aplicar esse jogo. A gente precisa olhar a coisa através da possibilidade, né? E concluir isso de alguma maneira, né? Enfim, essa é uma brincadeira que eu gosto muito. Ó, 7 novas mensagens. Agora que eu vi. Se empatar, abraço. Se empatar, pode fazer pedra, papel, tesoura. Muito legal. Ótima ideia. Se empatar, um abraço e começa de novo. Tentar coincidir também.
ótima ideia da Nath de fazer assim, ao invés da gente estar disputando para ver quem ganha, a gente tentar fazer dar um match no que está fazendo, né? Então, ao invés de eu Lo que tentar. eu pensei, Pode falar. lo que eu pensei sobre isso foi tipo assim, que, por exemplo, eu sou terapeuta corporal, né? E às vezes para a percepção da outra pessoa seria bom como jogo de conexão, entende? Então você Sim, vai percebendo a outra pessoa como espelho. Então seria mais jogo mais de conexão mesmo. Isso legal. que eu pensei, tipo, Não, é muito boa a ideia, Nath. também. Acho ótimo. E acho ótimo tu trazer a tua experiência também como terapeuta, dentro do teu campo de atuação. No caso, tu tá mediando uma atividade que lida com essa criança interior da gente. Às vezes, após tu vai trabalhar o quê? Sim. Com adultos e por aí vai. E aí tu tá querendo que as pessoas se conectem, né? E trabalhar essa imitação, né? Esse jogo por imitação e o espelho, ele é isso, né? As pessoas vão se Então, imitando. estoy haciendo ensinos de conciencia de movimiento de danza y cuando você vai danzar de a dois, precisa de saber de percibir a otra persona, ¿entendeu? Sim, exatamente. Entonces sería un juego óptimo para conseguir percibir a otra persona y después cuando las dos personas juntas danzan, la danza ya va a ser diferente, ¿entiendes? Sim, sim, exatamente. Soy- Muito boa ideia, ótimo. Então, essa é a mecânica da coisa, sabe? É a gente pensar com o nosso baúzinho assim de tesouros, né? De referências ou de ideias, como é que a gente pode pegar essa proposta e adaptar, no caso da Nath, né, como terapeuta, no caso de um pai com seu filho brincando no cotidiano, com o Vini que trabalha com idosos daqui a pouco, será que é possível? Como é que seria isso, né? Ou até pensando em crianças, como é que eu vou fazer com uma turma de 30 alunos isso? Será que vai dar bom? Um grupo menor, crianças menores, maiores? Ou se eu sou um professor de música, o que que eu vou querer explorar mais disso, né? Daqui a pouco eu quero ir mais fundo em elementos musicais, como ritmo e por aí vai. Então, é muito interessante a gente usar isso. E aí entra aquilo que eu falei lá no início, qual é a diferença do brincar, do jogo, das crianças entre si e do educador que está mediando? A intencionalidade. A gente vai observar aquilo, vai colocar uma intencionalidade naquela ação para levar a criança ou o adulto, com quem quer que a gente esteja trabalhando, para um caminho A, B, C ou D. E também sempre uma coisa que eu acho bem legal, que é o que eu trouxe aqui para vocês, trazendo essa ideia de colaboração, né? De pedir para que eles possam dar ideias e propor caminhos para a música, inclusive caminhos que eventualmente a gente possa achar que são muito ruins e que vão dar errado, assim. Eu tenho que me segurar muitas vezes que eu sou mandão e eu, essa ideia não é boa, sabe? Tipo, vou perder tempo com isso mesmo. Não, não vamos perder tempo com isso, porque se a gente está compartilhando o poder de decisão, a gente também precisa oportunizar que isso aconteça, né? Agora que eu vi que a minha vizinha a Ju tá aí, a mãe do Benjamin, do Joaquim, ai, não é Benjamin. Acho interessante dialogar sobre o gigante e o anão, que nem sempre um é o mais forte ou mais fraco, como você disse, Thiago, sobre a diversidade humana. Vou de novo, tá? Porque entrou uma outra mensagem. Achei interessante dialogar sobre o gigante e o anão, que nem sempre um é mais forte ou mais fraco, sobre a diversidade humana, sobre o respeito ao outro. Sim, isso é bem legal, né? Por isso que quando eu criei Não, eu não criei, tá? Esse jogo já existia, do Anão Gigante Samurai. Eu constatei que o anão ganhava do gigante. Então eu achei legal também. E eu fiquei tendo algumas reflexões sobre isso. Achei interessante você falar sobre o erro. Sou professor de educação infantil. O erro é visto por eles como algo diferente, um outro modo de fazer. Na verdade, o erro está mais na nossa cabeça do que na dos pequeninos. Sim, a gente se cobra muito, pessoal. E não é uma apologia a gente não se preparar, no caso de um professor não estudar as ferramentas didáticas que ele se interessa, ou no caso de um músico, né? Muitas vezes eu, como professor, sei lá, negligenciei meu estudo de instrumento,
né, minha higienização, digamos assim, né, musical, sabe? Tá com a mão prontinha aqui para tocar. Não é sobre isso, mas de lidar com o erro de uma forma natural, faz parte, né? E muitas vezes nesses momentos de erro a coisa acontece. Eu tinha preparado 5 atividades para hoje, acho que só vou poder fazer 3, mas a gente vai fazer 3 bem feitas. E falando sobre o erro e talvez sobre o imprevisível, eu quero entrar numa brincadeira que eu criei com meus alunos, assim. Eu sou professor da rede básica de ensino, voltei a atuar nesse lugar depois de 7 anos. Tem gente que já vem aqui nos meus cursos há algum tempo, então eu trabalhava muito, digamos, com os meus livros, com os meus materiais, dando curso para professor, dando aula para criança, mas de ter, assim, 25 turmas, fazia tempo que eu não tinha. Então eu voltei esse ano e está sendo uma experiência deliciosamente enlouquecedora, obviamente, né? Enrouquecedora também, mas também que traz coisas boas, observar o lugar da criança pós-pandemia, sabe? O lugar da escola, onde está. E a gente, não vou entrar no assunto escola aqui, porque é um pano para manga enorme, e eu estou aqui trabalhando, subentendendo que a gente vai dar a aula de música, ou a aula com música, ou através da música possível, né? Qual é a aula possível com esse lugar no qual a gente está fazendo, né? É isso. Porque o lugar ideal a gente sabe que não acontece no Brasil. Então, a gente vai agora falar de um livro, rapidamente, que é esse livro aqui, que está ali, peraí. Quer mexer? Não tinha uma pessoa pedindo para entrar, mas acho que Eu autorizei. Então, entrei na escola, pensei assim, o que que eu vou fazer com 30 crianças enlouquecidas na minha frente, nessa sala com acústica ruim? Como é que eu vou ganhar a confiança delas e tudo mais? Aí eu pensei, vou dar o quê? As coisas que eu sei fazer melhor, as coisas são mais fáceis para mim, né? As brincadeiras que eu tenho mais domínio, né? Que eu consigo, ou que eu sei que eles vão rapidamente absorver e por aí vai, porque é isso que a gente faz, né? Quando a gente está ali com um desafio novo, ou com uma criança que demonstra um momento que está agitada, que está precisando se regular, se organizar, a gente não vai se arriscar, né? Então, num trabalho novo, é isso que a gente faz, pega aquelas clássicas nossas e faz. Então, tem um grande educador que muita gente conhece, que é o Estevão Marques, do Grupo Tri, e que fez esse livrinho aqui, ó. Esse livro maravilhoso. Inclusive, o Estevão Marques, ele assina o prefácio de um dos meus livros. Vini, tu pega ali o Trangalhadanças na minha mochila, por favor? Então, ele assinou um dos prefácios, o prefácio de um dos meus livros. E, resumo, é a história de um... Enfim, é uma história musical que fala de um rei que adorava tudo cheio e por aí vai. E, e as pessoas vão tentando encher esse castelo que está vazio. Mas tem uma música tema, que é mais ou menos assim. Esse aqui é o livro que o Estevão assinou o prefácio, é meu. No fim do encontro eu faço o merchan para vocês, tá? É uma coisa meio assim. Acho que é por aí. Play music? Yes, I'm playing music. É aplicativo. Ó, se tiver ruim de me ouvir, vocês me avisem, tá? Todo dia o padeiro faz pão, faz pão, faz pão, faz pão. Todo dia o padeiro amassa pão, amassa pão, amassa pão, amassa, 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 amassa pão, 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 pão. Então é isso. Eles adoram, super dá certo. Ganhei meus 3 pontinhos no final da aula. Senti que tinha conseguido ter a atenção das crianças, que eles tinham se divertido e por aí vai. E essa música ficou ali na memória, né? Pam 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 pam. E inclusive foi o nome do livro é Pão Pão Pão. Perdi o livro, tá aqui. Pão Pão Pão, editora Melhoramentos. Grupo Tri,
que faz. E aí, pessoal, até assim, de tanto cantar pão, 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 eu percebi que eu já cantava diferente do que estava no livro. E aí esse pão, pão, pão ficou reverberando, pão, 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 esse monte de pão. E um belo dia, uma aluna minha veio e falou assim, meu irmão fez uma música. Posso cantar, professor? E aí, a música era alguma coisa assim, eu não tenho eu rabisquei ela rapidamente, assim, porque ela falou assim, era uma coisa, eu quero pão, pão, pão com pão, desenhar um melão. 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 Era essa a música. E aí ela tinha um ritmo, eu já nem sei mais qual era, porque naquele momento eu lidei com várias situações, né? Pensei, poxa, ouço essa criança, porque era aquele momento que eu estava com a turma toda calminha, me ouvindo, e a gente tem que tomar uma decisão, né? De colocar em risco a estabilidade da aula para o professor, óbvio, né? E seguir a aula ou ouvir aquela criança. Daí eu pensei, não, isso é eu vou ter que ouvir essa criança, né? Tem que fazer, agora eu vou ter que ouvir. E aí ela cantou e foi muito legal. E aí eu peguei e fiz uma coisa dessa assim, ó, na hora. Eu quero pão, pão, desenhar um melão. Pão com pão, desenhar um melão. Eu quero pão com pão, desenhar um melão. Pão, pão, melão. Saiu uma coisa meio assim. E aí cantamos de novo. Pão com pão, desenhar um melão. Pão com pão, desenhar um melão. Pão, desenhar um melão. Pão com pão, melão. E eu, ai, gostaram? Gostamos. E se for pé com pé? Aí eu já lembrei de várias, comecei a acessar meus banquinhos de dados. Pé com pé, palavra cantada, que é a música do pé com pé. O que que sai do pé com pé? Daí, eu quero pé com pé, desenhar o café. Pé com pé, desenhar o café. Quero pé com pé, desenhar o café. Pé com pé, café. Opa, deu bom. E aí eu assim, e pi com pi? Vamos pi com pi. Aí quando eu propus o pi com pi, eu vi que ia dar merda, né? Então eu pensei, vou ou não vou? Vou. Quero pi com pi, desenhar um pipi. No pipi já acabou a aula, na aula que vem a gente seguiu cantando a música, óbvio, né? É pipi, pipi, pipi. Ficou aquela pipizada tudo para tudo que é lado. Vamos dar um salto no tempo, porque acabou a aula aquele dia, depois do pipi. Quero pipi, desenhar um pipi. Pipi, desenhar um pipi. Pipi, desenhar um pipi. Pi com pipi. Ah, pum! Quero pum, pum, desenhar um bumbum. Pum, 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 desenhar um bumbum. Pum, pum, desenhar um bumbum. Pum, pum, bum, bum. E essa foi a música. Acabou que a gente continuou, e aí a gente criou uma última parte. Pão com pão, pão com pão, pé com pé, pi com pi, pum, 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 bum, bum. Então rolou esse, digamos assim, essa parte B, né? Pão com pão, pé com pé, pi com pi, com pum. E daí saiu essa canção e essa brincadeira, que envolvia a gente ir brincando com as vogais, e a gente tem mil referências de canções aí com vogais. Eles também estavam com a coisa das vogais muito latente, porque eles também tinham cantado uma canção do grupo Tri, que é do o A, E, I, O, U. Agora eu não vou cantar, senão eu vou misturar a melodia na minha cabeça. Então, eles começaram a buscar nessas referências e a gente começou a inventar essa nova canção e criar movimentos e por aí vai. E aí vamos continuar amadurecendo essa música do pão com pão, tá? Então a gente tem pão com pão, pé com pé, pi com pi, pum com pum. Tem que ser isso? Não, tá inventado agora. Vocês criam o que vocês quiserem, né? Mas é o que a gente decidiu de fazer. Então, cada
vogal, a gente vai usar uma parte do corpo, talvez, né? E um gesto para complementar essa parte do corpo. Então agora é nessa parte que o meu amigo, ó, temos ali o boi, vamos junto, eu e Vini. Então, eu quero pão com pão. Vamos pensar num som do corpo para o pão com pão? O que poderia ser? Pão com pão, pão com pão, pão com pão, pão com pão. Aí não sei porque eu não consigo cantar. Pão com pão. O que vai ser? Ah, a gente já está pensando junto? Vamos pensar num som para. Cada um faz o seu. Depois a gente pode pensar nesse jogo de dupla, que eu achei legal a ideia. Tá? Na barriga é legal. Ó. Vamos botar todo o nosso xodó para fora agora. Que eu e o Vini a gente pede X xodó. 3 vezes por semana. Ó. Eu quero pão com pão. E aí desenhar o melão, desenhar o melão. Pão com pão, desenhar o melão. Quero pão com pão, desenhar o melão. Pão com pão, melão. Tá? Som, gesto. Quero pão com pão, desenhar o melão. Pão com pão, desenhar o melão. Eu quero pão com pão, desenhar o melão. Pão com pão, melão. E o pé com pé? Hum? Pé com pé, vou decidir por vocês. Vai ser pé. A meu xodó 3 vezes na semana. Chega com a gente na armação que a gente come esse junto. Ó, com o próprio pé. Então, quero pé com pé desenhar um café. Pé com pé desenhar um café. Quero pé com pé desenhar um café. Pé com pé café. Então, pão com pão, melão. Pé com pé, café. Pi com pi, agora deu problema, né? Tá, pi com pi. Boa. E o pipi? Quero pi com pi, desenhar o pipi. Pi com pi, desenhar o pipi. Pi com pi, desenhar o pipi. Pi com pi, pipi. Pão com pão, desenhar melão. Pão com pão, desenhar melão. Pão com pão, desenhar melão. Pão com pão, melão. Pé com pé, desenhar café. Pé com pé, desenhar café. Pé com pé, desenhar café. Pé com pé, café. Eu quero pi com pi, desenhar o caqui. Ah, pode ser, não? Pi com pi, desenhar o caqui. Pi com pi, desenhar o caqui. Pi com pi, desenhar o caqui. Pi com pi, caqui. E o pum com pum podia ser o quê? Pum com pum? Ou pum com pum? Tipo, pinguinzinho. Quero pum, 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 desenhar um bumbum. Pum, 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 desenhar um bumbum. Pum, 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 desenhar um bumbum. Pum, 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 bum, bum. E aí, a gente vai para aquele final. Como é que era? Pão com pão, pé com pé, pi com pi. Pum, 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 bum, bum. Ah, viu? Então, mais uma vez. Pão com pão, pé com pé, pi com pi, pum com pum, bum bum. Agora é a parte que o Vini vai valer o cachê. Eu vou tocar, né? Vou ter que tocar. Vai vocês fazem isso que a gente criou. Pum com pum, vou pintar de urucum. Ótimo. Eu gosto de deixar o. Não é que eu gosto, assim, eu gosto de deixar do bumbum, porque eu sou aquele professor que dá treta. Eu gosto que dê a treta, depois a gente resolve. Mas, assim, isso é uma estrutura que pode ser expandida e mexida. Obviamente, depois a gente pode brincar de urucum, de caqui, do que quiser, tá? Então, ó, desculpem o ukulele desafinado, tá? Quero pão, pão, desenhar um melão. Pão, pão, desenhar o melão. Pão, pão, desenhar o melão. Pão, pão, melão. Quero pi, pi, desenhar o caqui. Pi, pi, desenhar o caqui.
E desenhar caqui. E caqui. Eu quero desenhar o bumbum. Desenhar o bumbum. Desenhar o bumbum. Bumbum. Pão, pum, pão. Pé com pé. Piqui. Bumbum. Pão, pum, pão. Pé com pé. Piqui. Palmas, Vivi! E o pior de tudo, mais engraçado, é que nem fazia parte do contrato ele vir me ajudar nessa aqui. Eu que me fiz de louco, chamei ele. Gente, não. Te disse agora. Gente, olha só. Então, qual é a diferença de quando a gente acessa esse jogo por dentro e quando a gente vê algo pronto? A diferença é que a gente se sente inspirado, talvez, pela partilha de quem cria, a entender essa mecânica e propor modificações. A grande questão da gente fazer um curso ou a gente pegar um vídeo é que a gente, às vezes, a gente tem um movimento, talvez, de acomodação de não modificar o que a gente está vendo e aplicar aquele exemplo tal qual ele nos foi apresentado. E isso é uma receita perfeita para o fracasso, sinto dizer, sabe? Porque a fórmula de bolo, ela acaba quando acaba o bolo. E a gente recriando e possibilitando e pensando e errando e mexendo e manipulando e fazendo tudo isso, a gente mantém aquele tema vivo, a gente vai criando uma coisa e dessa coisa a gente foi para outra e dessa outra a gente foi para outra e aí a gente mantém aquilo vivo e a gente está empoderando as crianças e a gente está nos empoderando e na medida que a gente faz isso, a gente se sente capaz de sermos autores das nossas próprias brincadeiras, dos nossos próprios ah, ah, caminhos, entendem? Então essa é a história, assim, a ideia desse workshop era de fato propor uma pulguinha atrás da orelha. Eu não conheço a história de cada um e eu acredito que se vocês fazem esse movimento de vir para cá é porque vocês são pessoas criativas, são pessoas que querem inventar, reinventar, estão aqui de noite, né? Então é trazer assim incentivo para que se haja, para que se faça a criação e a recriação desse material, para que a gente crie com as nossas crianças. Se eu não tivesse oportunizado para minha aluninha cantar o Pão com Pão, se eu tivesse menosprezado a ideia dela, eu não teria uma canção muito legal de trabalhar com as crianças. Sobretudo depois dessa ideia do parará, 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 tarará, um grau conjunto, escala ascendente, né? Olha ali o professor de música, que prato cheio, um dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó ali, lindão, né? Ele dá sol, fá, mi, ré, si, dó, na verdade, né? Para a gente poder puxar uma nota sensível para resolver na tônica. Falei agora musiquês, né? Mas enfim, quem é professor de música entende. Então, um prato cheio, porque eu organizei, eu atuei ali como um organizador, sabe? A gente viveu aquele caos criativo e depois eu organizei aquilo em música. E já não sei mais se é meu, se é das crianças, se é do Estevão, da onde é. Foi criado. E se algum dia eu parar de inventar moda ou coisas diferentes com essa brincadeira que a gente criou junto, perdeu o sentido, porque ela precisa continuar respirando e vivendo, né? De certa forma é assim que é a cultura popular do Brasil, essa cultura da oralidade, né? Do brincar da rua, desses lugares onde a gente está afetando e sendo afetado a todo momento pelo outro e por aquele material cultural que a gente está usando. A gente está fechando 1 hora e eu vou abrir para perguntas, para não ficar com a Lu muito tempo, com o Vini e tudo mais, e Rê, né? E vamos abrir aqui para 5 minutos de perguntas. Assinem a lista, senão não tem certificado. Olha, aquele bem ameaçador, né? O cara falou da criatividade, lançou uma educação aqui skinneriana.
Tá, não, ó, a Rê me chamou a atenção. Por favor, se vocês quiserem, assinem a lista de presença. Poderia sempre buscar uma forma lúdica para planejar a aula, já que, independentemente do planejamento, as atividades podem mudar? Sim, o planejamento ele é um ponto de partida, ele é uma ideia. O meu planejamento nunca é o que acontece, sabe? Eu sinto que na minha sexta-feira eu consigo ter o planejamento da semana seguinte, porque eu apliquei aquela aula a semana inteira com 20 turmas e durante aquela aplicação as ideias surgiram todas e elas me deram de lambuja, assim, se eu tiver atenção e astúcia, sabe? E tiver assim, não estou cansado, né? Óbvio. Eu já tenho o material para a semana seguinte. No meu caso, meu horário de planejamento é na segunda-feira. Então ele é desafiador porque planejar na segunda, as aulas que eu vou dar na semana seguinte, eu perco todo esse caminhar, toda essa caminhada da semana, sabe? Mas aí o ideal é voltar na sexta e fazer os ajustes daí. Então, sim, o planejamento, ele é uma ideia. E eu sinto muito pelas escolas, se você atua numa escola que cobra um planejamento muito fechado, engessado, eu tenho aqui, me solidarizo contigo porque não é fácil, né? Dúvidas, perguntas. O que funciona para mim, que tem a troco de musicalização, que inclusive teve alguns cursos contigo, ela faz a aula dela uma vez na semana, que eu acho muito pouco para criança pequena, mas umas músicas curtas que ela traz, algumas eu escolho uma ou duas, a gente, e faço com os pequenos na hora, no início da tarde, para organizar o dia. Então, eles já acostumaram, é o nosso ritmo, eles sabem que depois daquela música, o que vai acontecer, e isso ajuda eles a fixar essa música que a prof de musicalização trouxe. Então, torna uma parte, a música para a gente, essa brincadeirinha do João Corta o Pão, por exemplo, não sei se vocês conhecem, se tornou uma parte organizadora do nosso dia, porque não é só a prof de música, ou só uma pessoa que está ali com as crianças todo dia, que pode trazer uma brincadeira que acaba se tornando um ponto organizador para ele. Legal, ótima ideia. Obrigado pela colaboração, acho que é isso. Aqui perguntaram, as atividades sempre podem mudar? Sempre, e devem. Elas precisam mudar. Se você terminar a semana fazendo atividade igual você começou, algo houve de errado ali no meio. Não quer dizer que não, às vezes a gente está com pouca disponibilidade para fazer isso. Não, são muito, às vezes a gente está inserido num contexto de trabalho extenuante, né? Nesse Brasil 2025, não é? Mas a ideia é que a gente consiga deixar essas atividades respirarem. Alguém tem alguma partida? Ó, uma mensagem nova. Trabalho com musicalização infantil, mas não domino um instrumento. O que você sugere para começar? Se você quer começar um instrumento, eu sugiro o ukulele e o Face Talk do grupo Tri, que é esse grupo que lançou esse livro. Ele dá aula online, assim, tem cursos online de ukulele, é muito bom. E ele dá muitas dicas de canções simples para começar, já com 2 dedinhos, e ele é um grande professor, né? Que vem desse lugar. Eu indico o ukulele. Ukulele. Tá? O Thiago, Hum, ah, uma das questões que a gente vê, eu não acredito que não é só eu, até você de repente, é que a sociedade não vê a aula da música, a importância que ela tem, a integração, a integração das pessoas, a forma de você juntar a criança até o adulto mesmo. E essa dificuldade que a gente tem com os pais, realmente. Muitos pais, eles não conseguem ver e a importância, e às vezes a gente tem que dialogar com os pais que num horário da aula me vai perguntar, mas por que da música que entrou? Sabe, poderia ter mais uma de matemática, poderia ter mais uma de português, e não puxando para o nosso lado, que seria da música, mas
eu acho que a gente tem essa dificuldade até na sociedade mesmo, porque eu já estava dando aula e os pais perguntaram, mas eu não quero que meu filho seja músico, sabe? Daí você explicar isso, uma pessoa que seria adulta já, ah, é complicado. Não, mas eu não quero que seu filho seja músico. A forma que a gente quer integrar a sociedade não consegue, infelizmente, ainda ver. Eu acho que a gente tem essa dificuldade ainda para passar para a sociedade inteira a importância que tem a música, não só na forma prática, mas na forma de ser humano, de fazer cidadãos, de botar sensibilidade nas pessoas. Gente, assim, Marcelo, né? Isso. Marcelo, é muito difícil, não existe uma resposta para isso, eu adoraria ter, mas eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é um refresco para esse ânimo, que cada vez está mais afetado, que é a desvalorização. A sociedade não valoriza o cuidar, o brincar. A gente está aqui na faculdade, aliás, não mencionei, na faculdade de educação, ocupando a brinquedoteca da FAED, da UDESC, aqui da Universidade Estadual. A gente estava conversando justamente sobre isso com o próprio coordenador do curso coordenador, né? Coordenador de estágio do curso de pedagogia. Então, de tipo assim, de ter uma enorme resistência ao brincar, sabe? A criança, de achar que isso é qualquer coisa, que não existe um estudo científico por trás disso, que não haja método, desde que e isso vai desde também da valorização da educação, desvalorização, né, da educação infantil e das séries iniciais que ganham menos dinheiro na hora aula, inclusive, do que os professores de ensino médio, por aí vai. É muito difícil. Eu diria assim, a gente está com a terapia em dia, real. Faça terapia, para mim ajuda muito. Esteja com amigos, sabe? Venha para os cursos, partilhe, mas sempre que possível traga esses pais para a brincadeira. Os inclua dentro disso, na medida do possível, busque com a escola. Eu sei que é difícil, mas quando você tiver com ânimo, caminhos para que os pais vivam na pele isso e percebam a profundidade que é isso, né? Então, ¿Alguna propuesta, tipo así, alguna propuesta en un final de semana para los pais ver cómo na real, tipo, sí tem estudios científicos que valorizan a música e o contacto do corpo e o brincar e tudo isso? Tem. é, o, Neurologicamente é muito bom. a música é uma linguagem, né? Então ela merece esse cuidado, né? Então, mas ela não é utilitária. Talvez a música e outras linguagens humanas evitassem muitas guerras se tivesse sido mais desenvolvida, né? Que como é que eu posso querer dar na cara de alguém se eu estou pegando na mão e rodando e cantando junto? Não tem, não combinam essas coisas. Então, a música é uma das linguagens que faz isso acontecer, que faz a empatia acontecer. Eu vou terminar aqui para a gente liberar o pessoal que está envolvido e depois eu vou seguir só com o último merchan, que é aqui, ó. Tem esse livro aqui, tem um livro que a gente termina assim, ó. Coração. É assim. Deixa eu ver qual é o tom. É assim. Acho que era mim. É assim. Ah, era lá. Isso aqui é só. É simples, muito assim. Tô pegando, pediu o tom, eu não tinha preparado essa música hoje pra você. Simples, muito assim. Coração. Cante lá, lá, lá e caia nessa brincadeira. É simples, muito simples se tocar um coração. É como se lançar ao vento dentro de um balão. Cante lá, 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 brinque e dance a vida inteira. Cante lá, lá, lá e caia nessa brincadeira. Então é mais ou menos isso que a gente pode fazer, devagarinho. Cada pai que vem para o nosso lado é um pai a menos que vai estar falando essas besteiras aí que a gente ouve. Devagarinho, cada paizinho que a gente traz, cada curso aí com 200 inscrições e 50 participantes, a gente vai virando. Ou no mínimo, a gente termina resistindo, né? Com amigos, com os nossos pares, assim, perto da gente.
Ó, eu vou parar a gravação aqui, vou agradecer, mas eu vou continuar ainda o vídeo, mas aí só para liberar Lu, Rei, por aí vai. Lu, muito obrigado por topar desde dezembro, novembro, tá? Estar com a gente. Um prazer, Tiago. Vini, vou mandar links do trabalho do Vini, Velha Cocada, Coco, que fala do envelhecimento. A Reproduz Arte, que está executando 4 projetos de finado, é isso, Rê? 4 ou 5? 6, meu Deus, produtora. E obrigado a Faed, tá? Eu vou parar o vídeo, daí a gente segue com os posteriores, tá? Parar a gravação.